comprou um alevino, comprou um peixe lá para começar a sua produção de peixes, e aí esse peixe vai chegar lá na tua piscicultura. Quais são as coisas que você precisa olhar para saber se está tudo certo? Se a compra que você fez de alevinos foi uma compra de qualidade, né? Se esse peixe veio de acordo com tudo aquilo que o fornecedor do seu alevino se comprometeu em entregar para você. Primeira coisa é, quando você compra o alevino, é importante que você avalie algumas questões antes de fazer a aquisição desse alevino que você vai levar lá para a tua piscicultura. Primeiro, se você conhece a piscicultura, né? Essa piscicultura da produção do peixe que você vai adquirir, desse alevino que você vai adquirir. Se já é uma empresa conhecida, se você conhece a maneira de produzir, se você já foi nessa piscicultura, é importante você conhecer a piscicultura, que tem como você comprar o peixe que está longe, em outra cidade, em outro estado do que você está? Tem. É possível? É possível, desde que você consiga ter informações a respeito da qualidade do peixe que você vai comprar. Então, se você tiver a possibilidade de conhecer, de ir à piscicultura onde esse peixe é produzido, faça isso. É importante você entender, conhecer, ver realmente como é que esse peixe está sendo produzido. Se ele está recebendo alimentação de qualidade, se ele é um peixe daquela safra vigente, se ele é um peixe que é sadio, é limpo, é livre de qualquer tipo de parasito, ou se é uma piscicultura que há muito tempo não tem contaminação de parasitos. Isso é importante você analisar, né? Porque se é uma piscicultura que volta e meia tem ali uma contaminação de parasitos, você já fica meio de olho. Então, você sabe que os cuidados sanitários não são tão rigorosos assim. Então, se você tiver a possibilidade de conhecer a piscicultura onde você vai comprar o alevino, essa é o meu conselho, né? Então, essa é a coisa que você precisa fazer. Se não houver a possibilidade, então busque empresas que você consiga ter referências. Então, um vizinho já comprou, um colega, um piscicultor, alguém já comprou o peixe dessa piscicultura e você já sabe da procedência, já sabe da qualidade, já sabe que o peixe chega bem, que o peixe já no outro dia já está consumindo ração, que é um peixe sadio, que não vai trazer contaminação para dentro da tua piscicultura. Então, ou você busca uma empresa que você consiga ter referências, ou então você busca grandes empresas, e aí essas grandes empresas fica muito mais fácil você ter referências a respeito delas nos próprios sites de reclamação ou de grandes produtores que já adquirem, que muitas vezes acabam, né, dando aí o seu feedback a respeito desses peixes, desses fornecedores. Então, são aí algumas das coisas que a gente precisa avaliar antes mesmo de receber esse peixe lá na piscicultura. Então, aí, ok, você comprou esse peixe. Então, ou você foi lá na piscicultura, ou você recebeu uma referência, ou você buscou uma grande empresa, decidiu o peixe, decidiu a espécie, decidiu a quantidade, fez a negociação, comprou esse peixe, combinou a data da entrega com o seu fornecedor. E é claro que se você combinou a data da entrega, o teu viveiro já tem que estar prontinho, só esperando a chegada desse peixe, né? Com água de qualidade, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então, esse viveiro já tem que estar prontinho ali esperando o peixinho chegar. Ok, quando esse peixe chega, quais são as coisas que você precisa avaliar, olhar para esse peixe para saber se realmente esse peixe é bom, se esse peixe está sadio, se esse peixe passou por um processo de transporte, mas um processo de transporte que minimizou o máximo possível os efeitos de estresse que podem vir a trazer, a acontecer nos peixes, porque todo o processo de transporte é um estresse para o peixe, né? Todo manejo de peixe é estressante. Imagine que o peixe foi capturado dentro de um viveiro lá na piscicultura, foi colocado dentro de uma caixa onde ele ficou por um período em jejum, um período de depuração, que a gente chama de limpeza do trato gastrointestinal do peixe, para depois ele ser carregado novamente para dentro das caixas,
ou para dentro dos sacos plásticos onde ele vai ser transportado. Ficou algumas horas na estrada chacoalhando durante o transporte até chegar na piscicultura, onde ele vai ser de novo retirado de uma água e colocado dentro do viveiro. Então, todo esse processo, ele gera um estresse para o peixe. Todo esse processo, ele gera o estresse para o peixe. E esse estresse, ele pode sim ser minimizado. Como? Quando o peixe é um peixe saudável, então essa é uma condição, tá? O peixe é um peixe saudável, ele já entrou dentro do caminhão de transporte com boa qualidade, com boa procedência, sem contaminação de parasitos, né? Então, um peixe saudável. Um peixe que ele está sendo transportado numa água de excelente qualidade, em que o fornecedor do alevinos, né, o produtor do alevino, ele teve o cuidado de fazer a captura desses peixes em horários frescos, ele tem equipamentos em que ele consiga transportar o peixe em temperaturas adequadas, ele fez todo o dever de casa dele. E aí o peixe chegou lá na piscicultura com o mínimo de estresse possível. E aí o que você, piscicultor, que comprou esse alevino, que tirou o dinheiro do bolso, pagou essa pessoa para levar esse peixe lá para você, precisa fazer? É olhar para esse peixe. Então, não fica com preguiça, não fica com vergonha de ir lá dentro do tanque, pega uma rede, um pulsar, uma peneirinha, capture um pouco dos peixes, olhe para esse peixe, olhe para a pele do peixe, olha para os olhos desse peixe, olha para as escamas do peixe, para ver se as escamas estão íntegras, se elas não estão saindo facilmente, se não tem muita escama solta dentro do tanque onde onde o peixe foi transportado. Abra as brânquias dos peixes, abra o opérculo e olhe para essas brânquias e veja se as brânquias estão sadias, né? Avermelhadinhas, não hiperemiadas, não hiperavermelhadas, mas estão avermelhadas a ponto de ter oxigenação, ok? Olhe se ele transportou com cilindro de oxigênio, né? Faça a mensuração do oxigênio no momento da chegada desse peixe e da temperatura, porque todas essas coisas você pode avaliar para te ajudar no processo de aclimatação dos peixes quando você coloca ele dentro do teu viveiro. Tá? Então, olhou, o peixe está íntegro, a nadadeira do peixe está íntegra, as brânquias do peixe estão íntegras, você viu que o peixe está, ele não vai estar, né, alvoroçado dentro do tanque, mas que ele está retinho, ele não está fazendo nado torto, né, ele não está perdendo o equilíbrio, não está tombando dentro do viveiro. É importante ter essa observação, o peixe tem que estar, né, retinho, sem ter perda de equilíbrio. O peixe, quando ele começa a tombar, assim, ele já passou por muito estresse, por muito estresse ao longo do processo de transporte. Então, o peixe tem que estar em equilíbrio, né? Sem peixe tombando ali. Então, são as coisas que você precisa avaliar. Ok, avaliou todos esses parâmetros. Viu que está tudo ok, né? Conversou com o teu fornecedor, viu que está tudo certinho, já viu a temperatura da água do tanque de transporte ou do saco plástico, já viu o pH da água do tanque de transporte ou da água dentro do saco plástico, né? Da maneira que você adquiriu esse peixe. E aí você já conhece a temperatura e o pH da água do teu viveiro, onde você vai soltar os seus alevinos. E aí o que você precisa fazer? Fazer a aclimatação desse peixe. O que é a aclimatação do peixe? A aclimatação nada mais é do que você fazer com que o peixe se acostume com a nova casa que ele vai morar a partir de agora. Então, ele morava numa casa lá em outro viveiro, tá numa casa temporária nesse transporte aí, nessa caixa, e ele vai morar definitivamente em outra casa, em outro viveiro. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer essa aclimatação para minimizar ao máximo o estresse desse peixe quando você realmente soltar ele dentro do viveiro. Que nada mais é do que você tentar igualar a qualidade da água do tanque
com a água do viveiro para onde o peixe vai. E como é que você faz isso? Fazendo troca de água, tá? Então, se o peixe foi transportado em caixas, né, em transfiche específicas para a finalidade de transporte de peixes, ou se independente, ou qualquer outro tipo de caixa, você vai usar uma bomba, né? Vai bombear a água de dentro do teu viveiro, que já está prontinha, já é uma água de qualidade, para dentro da caixa onde esses peixes, onde esses alevinos estão. Então, conforme a água vai entrando, você vai tirando a água da caixa, né? Então, vai tirando a água da caixa e colocando água nova do viveiro dentro dessa caixa. E vai fazendo isso por pelo menos 30 minutos. 30 minutos é o tempo mínimo que você precisa fazer de aclimatação desse peixe. Soraya, mas é muito tempo. É muito tempo. Será que é muito tempo comparado com 6 meses que esse peixe vai ficar morando dentro de um viveiro? Será que é muito tempo comparado com a quantidade de peixes que você pode perder por mortalidade quando você dá um choque de estresse nesse peixe? Quando você tirou ele daqui, jogou ele em outro tanque sem fazer essa aclimatação, a chance de mortalidade, de estresse, é grande. Então, fazer essa aclimatação aí de pelo menos 30 minutos é o mínimo que você, piscicultor, pode fazer para minimizar os efeitos do recebimento do seu alevino, do estresse do alevino que você tem lá. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a água do viveiro, vai colocar dentro da caixa através de bombeamento, através de balde, dependendo do jeito que você tiver lá a estrutura na tua piscicultura. Fez o recebimento do peixe em sacos plásticos. Vai pegar o saco plástico, colocar direto dentro do viveiro, fechado ainda. Deixa ali uns 10 minutos esse saco plástico, que só o saco em contato com a água do viveiro já vai começar fazendo essa troca de temperatura, igualando essa temperatura. E aí, depois de 10 minutos do saco dentro do viveiro, você abre o saco e aí vai tirando a água do saco, colocando água no viveiro. Tirando a água do saco, colocando água no viveiro por pelo menos aí mais 15 minutos, tá? Então, o processo de aclimatação, ele nada mais é do que você igualar a temperatura do viveiro dentro da caixa onde esse peixe está, dentro do saco plástico onde esse peixe está. A aclimatação nada mais é do que você igualar o pH da água do viveiro onde o peixe vai ser colocado, alojado, com o pH da caixa ou do saco plástico onde ele está. E entenda uma coisa, é você fazer com que a água da caixa de transporte fique igual à água do viveiro onde o peixe vai ser alojado, já que é lá que ele precisa morar a partir de então, ali pelos próximos 6 a 9 meses, dependendo da espécie que você vai produzir. E esse é o processo para qualquer espécie de peixe que você fizer. Quando a gente está falando de alevino. Se o peixe for um peixe grande, um peixe gordo, né? Você transportou um peixe grande para por exemplo, você comercializou, você é o produtor de peixe, engordou um peixe e vendeu um peixe gordo para um pesca e pague, né? Você transportou esse peixe transportou esse peixe gordo, mas vivo para um pesca e pague. Você vai fazer o mesmo processo, o mesmo processo. A única diferença entre recebimento de alevino e recebimento de peixe gordo é que o peixe gordo ele não precisa de tanto tempo de aclimatação, ele é mais resistente, né? Já é um jovem adulto, um peixe adulto aí, ele já é mais resistente, aí ele aguenta mais, né? Ele aguenta mais com más condições, né, do que os alevinos. Então, você não precisa aclimatar por um espaço de tempo tão grande, você pode aclimatar aí por 10 a 15 minutos no máximo, não precisa mais do que isso, tá? Então, esse processo de aclimatação é de fundamental importância para quê? Para que logo depois que você termine de aclimatar, né, pouco tempo depois, logo depois não, mas pouco tempo depois,
esse peixe já comece a consumir ração. E esse é o principal indício de que o peixe é sadio, passou por um processo de transporte adequado e passou por um processo de aclimatação adequado. É o fato do peixe começar a consumir ração o quanto antes. Em 12 horas, por exemplo, é um tempo aí bem aceitável para um peixe que foi bem transportado, de 12 a 24 horas. Se o peixe se deu mais de 24 horas, esse peixe não foi bem acondicionado e as condições de dentro do viveiro estão adequadas. É claro, se não tiver com a temperatura baixa, né? Se estiver fazendo esse manejo em baixas temperaturas, a chance de que ele não consuma ração é muito grande, né? Porque o peixe, ele cessa o consumo, ou ele pelo menos reduz o consumo de alimento em baixas temperaturas, porque ele reduz o metabolismo. Mas se você tiver temperatura de água em condições adequadas aí, 27, 28 graus, comprou um peixe de qualidade, o transporte foi feito de qualidade, a aclimatação foi boa, de 12 a 24 horas depois de ter recebido o peixe, ele já vai consumir ração. E então esse é o principal indício de que o processo todo foi excelente. E aí com isso você já ganha no ciclo de produção. O teu ciclo de produção já começa 24 horas depois do teu peixe ter chego na tua piscicultura. Imagine se você fica com esse peixe esperando 5, 6, 10 dias para que esse peixe comece a consumir ração. Você comprou um peixe que não está ganhando peso, que você está desperdiçando ração, porque essa ração você está jogando para tentar ver se ele consome e ele não está consumindo, estragando qualidade de água, e cada dia mais que o peixe deixa de consumir a ração, ele está correndo o risco, tá? Ficando cada vez mais suscetível a ser contaminado com micro-organismos patogênicos, porque ele está ficando cada vez mais debilitado, cada vez mais frágil, e aí os micro-organismos patogênicos, eles são oportunistas. Se eles estão vendo que o peixe está fraco, está debilitado, tem nutriente para ele dentro, tem nutriente para o micro-organismo ali dentro da água, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar o peixe, ele vai se fortalecer, e isso vai ser um agravante para a tua produção, né? Porque aí você corre o risco de ter comprado lá 10 mil peixes e perder 10, 15, sei lá quantos por cento de peixe só por não ter passado por todo o crivo aí, todas as questões que são inerentes à qualidade do peixe, tanto na aquisição quanto no transporte. E aí, para você realmente começar a sua produção de peixes, com um peixe saudável, um peixe bom, um peixe que vai responder aos estímulos que você der, de, por exemplo, dar uma ração de boa qualidade. A ração de boa qualidade, ela só vai levar o peixe a ter um bom ganho de peso se o peixe estiver sadio, se o peixe não estiver com estresse, se o peixe estiver, né, numa água de boa qualidade. Então, todas as coisas estão interligadas. Não dá para a gente analisar um fator único e exclusivo. Ah, o transporte aqui foi ruim, né? É comum acontecer o piscicultor compra o peixe, não conheceu a piscicultura, comprou um alevino às cegas, sem pedir indicação, sem conhecer a piscicultura, sem saber como foi feito esse transporte, deixar o produtor, o seu fornecedor do alevino soltar o peixe de qualquer maneira, sem aclimatar o peixe na piscicultura, aí o peixe morre, 2 dias depois começa a morrer peixe, e aí a culpa é de quem? A culpa é do fornecedor de alevino. Será que a culpa é só do fornecedor de alevino? Será que o piscicultor não tem a sua parte de responsabilidade de não ter ido lá fiscalizar o produto que ele está comprando? Você compraria um carro pela internet sem usado, sem ter recomendação, sem ter indicação, sem ir visitar uma garagem de carro, sem ir visitar o carro, sem conhecer esse carro? O cara só deixa lá o carro para você, 30 dias depois o carro funde o motor?
De quem é a responsabilidade nesse caso? Ah, do cara que te vendeu e que te trapaceou, ou sua que não deu valor ao dinheiro que você estava investindo naquilo que você estava adquirindo, né? Então, vamos ser mais criteriosos quando a gente for fazer aquisição de alevino e pensar que, ok, o ideal seria que todo produtor de alevinos produzisse alevino de boa qualidade e que já soubesse fazer o transporte de maneira adequada. Ok, mas e se é uma pessoa que começou agora a fazer isso e ainda não tem o know-how para isso? E se é ele precisa começar de algum lugar? Ok, ele precisa. Mas você quer ser a cobaia dele? Você quer que ele aprenda a produzir ou a transportar peixe com o lote de peixe que você está comprando? Seja mais esperto que isso e entenda que você pode ser, sim, o fiscalizador do produto que você está comprando, do alevino que você está comprando. Queira ter o melhor alevino ali dentro da tua piscicultura. E quando eu falo isso, é porque ter o alevino de boa qualidade, saudável, sadio ali dentro da tua piscicultura, vai levar um impacto muito bom para o teu ciclo de produção. Porque peixe bom, produzido de maneira adequada, vai ter bom ganho de peso, vai ter um bom rendimento, vai ter uma boa conversão alimentar. Peixe ruim, por melhor que você alimente, faça o manejo, ele não vai responder. Peixe que está com estresse, que passou por um período de doença ali no início, logo de cara, passou por um período de privação alimentar porque ficou muitos dias com estresse, não vai responder lá na frente. Então, seja criterioso. Olha essa informação. Você sabia que o custo do alevino, no valor total do teu custo de produção do peixe, então, o teu valor total do custo de produção de peixe é o quê? Energia elétrica, mão de obra, a ração, o funcionário, o combustível, a diária de um funcionário, tudo isso é o custo de produção, teu custo de produção. A compra do alevino está dentro do custo de produção. Então, todos os gastos correspondem a 100% do custo. Sabe quanto por cento a aquisição do alevino corresponde ao 100% do total do custo de produção? De 0,2 até 2%. De 0,2 até 2%. Ai, Soraya, mas é muito pouco. Muito pouco não, né? Muito pouco mas é pouquíssimo, mas é pouco esse valor. Se o custo de produção da aquisição do peixe corresponde no total do custo de produção, para que é que você vai economizar querendo buscar o peixe 10 centavos mais barato, o peixe 5 centavos mais barato, só porque você encontrou mais barato? Ao invés de buscar o peixe de melhor qualidade, o peixe que tem o transporte mais adequado, o peixe que chega mais tarde à piscicultura. E eu não estou falando aqui para você que você tem que buscar. Gente, só um pouquinho que eu estou com a bateria acabando aqui. Vai, travou a minha internet? Oi? Oi, gente. Estão me ouvindo? Parece que eu perdi a conexão. Boa noite, Roberto, Edwin, Benedito, Sofia. Ó, Sofia, feliz Dia da Mulher, Sofia. Sérgio, como é que você tá, Sérgio? Rogério, Roberto, Adnor, Ishiguro, como é que você tá? Adriano, voltou? Ah, então tá jóia. Obrigada, tá, Adnor? Tinha caído aqui a conexão, minha bateria estava acabando, então voltamos. Então, Então é isso, né, gente? Se o custo de produção, se o custo da compra do alevino corresponde a tão
pouco do custo total de produção, ou seja, de 0,2 até 2% desses, né, desses 100%, significa que você precisa sim investir em comprar esse alevino. Então, não compre o alevino pelo preço do alevino, compre o alevino pela qualidade, compre o alevino pelo transporte adequado, compre o alevino por referências, por boas referências, porque isso vai impactar. Agora, imagine você, por outro lado, resolveu comprar um alevino que é 20 centavos mais barato do que o outro alevino lá. Ok. E aí, esse alevino, ele tá de má qualidade, ele chega na tua piscicultura já com doença, você vai perder peixe ao longo do caminho aí no processo de produção. Ou seja, você se programou às vezes para ter 10 mil peixes dentro da tua piscicultura, e aí no final das contas, porque você quis economizar no peixe, vai ter 8 mil peixes, por exemplo, que dá 20% de perda. E eu estou falando de perda que você tenha tido lá na fase de alevino mesmo, logo na chegada desse peixe. Onde é que você economizou nesse caso? Não houve economia. Não houve economia. Diferente do que, por exemplo, você comprar um peixe, esse peixe chegar saudável, mas no meio do caminho você ter contratempos e aí o peixe adquirir doença, ou você deixar a água ficar em má qualidade. Isso é outra condição. Não tem nada a ver com sanidade e transporte de alevino. Agora, você ter alevino de boa qualidade evita ou pelo menos minimiza que você tenha perdas de peixes nessa fase inicial, que é a fase mais crítica do peixe. O peixe é muito sensível, ele está muito suscetível a ataque de predador, a contaminação de micro-organismo patogênico. Então, você tem que sim ser criterioso na aquisição do alevino, em empresa que faça transporte adequado desse alevino e no recebimento desse alevino. Fazer a aclimatação correta para que o peixe consiga logo, assim que completa 12 ou no máximo 24 horas, você conseguir fazer com que esse peixe já comece a consumir a ração, tá? Além desse custo aí que eu falei, né, de 0,2 até 2%, existe também o custo com alevino da parte de pintados. Então, os pintados, que são peixes mais caros, né, a gente compra por unidade esses peixes, aí sim, os pintados, eles correspondem eles podem corresponder até 12% do total do custo de produção, a aquisição do alevino, né, pode corresponder a 12% do total, e aí, nesse caso, se impacta tanto, né, aí sim você precisa ser ainda mais criterioso. Imagine cada um peixinho que você perde dinheiro, você tá vendo ali, né, R$1, R$2, indo embora cada vez que você perde um peixinho. Então, também tem que ser criterioso em relação a isso. E aí, o que precisa ficar de recado para a gente aqui desse nosso tema de hoje? Que o indício de peixe bom é o peixe que começa a consumir a ração assim que ele chega na piscicultura. Não, assim que ele chega não, mas em até 24 horas depois que ele chegou na piscicultura, é indício de peixe bom, tá? Outra coisa, seja criterioso na seleção do teu fornecedor de alevino. Tire um tempo, conheça a piscicultura, busque referências, conheça o peixe que você está comprando, porque isso vai evitar muitos problemas lá na frente, tá? Se você compra um alevino e o cara chega para entregar o alevino para você e fala, meu peixe é muito bom e nem precisa aclimatar, desconfie, desconfie. Não receba peixe sem fazer a aclimatação desse peixe. Não receba o peixe sem fazer a aclimatação. Exija fazer a aclimatação do peixe, fazer essa igualar a qualidade da água, porque isso vai evitar muitos problemas para você nessa fase inicial aí, tá? E assim que o peixe chega, né, que você desculpa, assim que você solta esse peixe dentro do viveiro, você pode também fazer o uso de sal, tá? Você pode fazer o uso de sal branco, sal comum que é usado em piscicultura, que você compra em casas agropecuárias, em embalagens de 20, 25 quilos. Então, você pode fazer o uso de sal comum direto na água do viveiro,
Porque o uso do sal, ele vai ajudar o peixe ter equilíbrio osmótico. Isso vai acelerar o processo de ele ficar ali de boa, de voltar, né, de ele sair dos níveis de estresse que ele está. Então, você pode fazer o uso do sal branco, terminou de fazer a aclimatação da temperatura e do pH da água, soltou o peixe dentro do viveiro, faz a aplicação do sal. Estou me perguntando aqui, a Sofia, qual o tempo que você pode alimentar? Com 12 horas, você já pode começar a fazer a tentativa de alimentação, tá? Então, por exemplo, se teu peixe chegou às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã, espere um pouquinho, né? Aí você não vai alimentar ele no período noturno, no finalzinho do dia. Então, aí você pode esperar no outro dia de manhã. Geralmente é o que a gente faz, alimenta no outro dia de manhã. Peixe bom, peixe saudável, peixe bem transportado, no outro dia de manhã já está comendo ração, tá? Peixe bom é o peixe que no outro dia de manhã já está comendo ração. E é claro que essa é uma observação que precisa ser feita aqui. Não vão achar que a água do teu viveiro está em 20 graus. E o peixe, você recebeu o peixe hoje, amanhã de manhã a água do teu viveiro está em 20 graus, você jogou a ração. Ah, esse peixe aqui é muito ruim, o peixe do meu fornecedor não presta. Calma, gente, calma, não é assim. O peixe vai consumir a ração de 12 a 24 horas depois dele ter chego na tua piscicultura, se você tiver com água dentro das condições de que o peixe comeria, ou seja, temperatura ali próximo de 28 graus. Então, isso significa que se você recebe um peixe lá perto do inverno, quando as temperaturas já estão baixando, a chance de que o teu peixe coma a ração é quase que nula. Né? Para não dizer nula, é quase que nula. Por quê? Porque já é uma época do ano em que o peixe já não consome ração, que na verdade não deveria nem ter sido comprado o alevino, tá? Inclusive, esse é um grande erro aí. Se alguém está pensando, por exemplo, em comprar alevino em maio, no mês de maio, quem mora no sul do país, sul e sudeste do país, está pensando em comprar alevino no mês de maio, esquece, gente, esquece. A sua safra de peixe só vai comer. Se o teu viveiro não vai ficar pronto agora que eu falo é hoje, tá? Agora que eu falo é hoje. Não vai ficar pronto agora, esquece, não dá mais tempo. A tua safra é só depois que o inverno passar, tá? Não ache que você está adiantando, se antecipando, ganhando tempo alojando peixe antes do inverno. Não faça isso. É o maior erro que você pode fazer, principalmente se você estiver começando na atividade. Espera o inverno passar e depois que o inverno passar, com o teu viveiro pronto, com tudo arrumadinho, aí você começa uma safra com lá no finalzinho da primavera para pegar temperaturas mais altas, ok? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui que a galera está perguntando. Kleber, não posso criar meus próprios alevinos? Pode, Kleber, pode. Depende da espécie do peixe, você precisa ter uma estrutura específica aí para a produção de alevinos, tá? O que é importante saber é o seguinte: primeiro, a produção de alevinos ela não é assim tão simples quanto é a produção de peixe para abate, né? Você precisa ter uma estrutura específica. Você precisa ter matrizes, né? Então, ter pais e ter mães lá específicos que sejam, né, que tenham boa prolificidade, e fazer o processo todo ali, fazer o uso das dosagens hormonais. Então, é um processo ali um pouco, né? Não é tão simples assim, mas pode. Qualquer pessoa pode produzir alevino sim. Adriano está aqui, boa noite. Renato, como é que você está, Renato? Por que umas tilápias crescem mais que as outras? Evandro, nós estávamos inclusive falando sobre isso na nossa consultoria online ontem, com os alunos do Aqua Sucesso. A tilápia, ela é um peixe que ela não nasce já com o sexo definido, né? Então, quando na natureza, vamos considerar na natureza, em laboratório isso acontece também. Na natureza, e tanto no laboratório, quando a fêmea de tilápia,
eclode os ovos e vem o macho, espermeia e faz a fecundação desses ovos, todas as larvinhas de peixe que nascem, dessas tilápias que nascem, elas não nascem com sexo definido, ou seja, não nasceu macho e não nasceu fêmea. A caracterização de sexo desses peixes, ele só vai acontecer de acordo com o ambiente. Então, se está faltando fêmea no ambiente, todas aquelas larvas que nasceram, elas vão ser mais fêmeas do que machos. E o contrário também é verdadeiro. Então, o que acontece? Em piscicultura de produção de alevinos de tilápia, o que eles fazem? Eles fazem com que tem um protocolo, existe um protocolo, é aprovado pelo bem-estar, pela produção animal, enfim, protocolo onde a gente usa hormônio para fazer com que o ideal seria, né, mas para fazer com que aquelas larvas de peixes, todos os alevinos de tilápia, sejam machos. Por quê? Porque a característica do macho da tilápia é de ter ganho de peso. Ele cresce, ele engorda, ele ganha massa muscular e ele fica grandão do tamanho que a gente vê lá em pisciculturas. E as fêmeas, por sua vez, tudo que ela consome de alimento, ela destina para a formação da sua prole. Então, ela acumula energia e nutrientes para produzir mais filhotes. Então, toda vez que você vê peixinho pequenininho dentro de um lote de tilápia, é porque tem fêmea dentro do teu lote. E se tem fêmea dentro do teu lote, duas coisas podem ter acontecido. Ou você comprou alevino de empresa que não tem uma boa taxa de masculinização, ou seja, que tem muita fêmea dentro do teu lote, do lote de peixe que você comprou. Então, essa é uma questão, porque empresas boas em produção de alevinos de tilápia são empresas que têm uma taxa de machos dentro do lote de 99,9%, 99,8%, ou seja, só de 0,02%, 0,01% é fêmea. E aí é uma quantidade pequenina, você consegue controlar. Quando essa taxa é muito grande, tem uma quantidade maior de fêmeas, a fêmea da tilápia, diferente do que acontece com peixes nativos, ela se reproduz o ano inteiro, desde que tenha temperatura adequada, e isso vai fazer com que cada vez mais tenha filhotes, e esses filhotes, quase que na maioria, vão acabar sendo fêmeas, já que você está com um viveiro cheio de machos ali. Então, na teoria e na prática é isso que acontece. Então, o que você precisa tomar cuidado para evitar isso? Primeiro, comprar alevino de tilápia de empresa que tenha boa taxa de masculinização de alevinos, tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, se você tem uma tilápia e que essa tilápia chegou no peso de abate e você deixou esse lote lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai ser inevitável, porque sempre vai ter pelo menos uma fêmea dentro do lote. E se tiver uma fêmea dentro do lote, e você deixou ela ficar de um ano para o outro ali, ela vai reproduzir, e dessa reprodução vão nascer outras fêmeas, que vão nascer outras fêmeas, que vão nascer outras fêmeas, e é um ciclo contínuo. Outra coisa que pode ajudar a minimizar esses efeitos é você ter fundo de viveiro muito bem compactado, muito duro, porque a tilápia ela só libera os ovos dela, né? Ela fica madura sexualmente, mas ela só libera os ovos para serem espermeados e fecundados quando ela consegue cavar um ninho, né? Então a tilápia ela vai lá no fundo do viveiro, se o viveiro for mole, né? O fundo mole, não bem compactado, ela consegue fazer um buraco mesmo, tá? Um buraco assim no fundo do viveiro, e aí ela solta esses ovos ali dentro do viveiro. Então, se você tem um viveiro bem compactado, que você faz esse manejo a cada ciclo, né, com frequência, de compactar, deixar bem lisinho, sem matéria orgânica acumulada, você vai ter mais dificuldade, né, de que essas tilápias venham a desovar dentro do viveiro e em tanques-redes, né? Mas aí você não pode pensar em colocar o tanque-rede dentro de um viveiro, por exemplo, porque aí perde completamente a função, você aumenta demais o teu custo de implantação de piscicultura. Tá? Então, são só algumas questões que estão até, inclusive, fugindo um pouquinho do nosso tema, mas que vale a pena a gente levar em consideração, tá?
Isso é muito importante. E o principal, os alevinos saudável. No mesmo tanque da mesma idade. No mesmo tanque da mesma idade. Ah, tá, Evandro, entendi. Tá? Então é porque é fêmea e macho. Soraya pode alimentar assim que chega ou tem um tempo? De 12 a 24 horas, tá, Sofia? Feliz Dia da Mulher. Muito obrigada. Psicultura Peixe é Vida, tá por aqui. O Ayrton, como é que você tá, Ayrton? Não estava junto com a gente ontem na nossa consultoria? Vai começar a alojar suas tilápias no Bioflox na próxima semana. Maravilha, que ótima notícia. Muito bom saber. Coloque fotos e vídeos para nós lá na nossa comunidade. Quando é grande, certamente a quantidade de sal será grande na hora de colocar no tanque. Eu posso colocar dentro dos sacos o sal? Ah, entendi. Sofia, não é o adequado, tá? Não, o adequado é que você coloque dentro do viveiro mesmo, tá? E não é tão grande assim a quantidade, é uma quantidade pequena, inclusive, tá? Boa noite, Renata. Tá? Uma quantidade relativamente pequena, não dá para colocar dentro do saco plástico, porque não vai dar o mesmo efeito. O que acontece? Quando a gente coloca o sal é justamente para fazer com que o peixe encontre, né, traga de novo o equilíbrio osmótico dele, mas depois que ele já está dentro da casinha nova dele. Então, se você coloca o sal lá dentro do saco plástico ou lá dentro da caixa onde ele foi transportado, ele vai encontrar o equilíbrio osmótico, você vai ter que aclimatar com a água e depois vai soltar dentro do viveiro. E aí você vai soltar dentro de um viveiro que vai estar com uma salinidade diferente do que o lugar onde ele estava. Ou seja, não serviu a aclimatação. Tá? Então, não dá para fazer isso. É o contrário, é você colocar o sal dentro do viveiro e não é tanto sal assim. O sal é um insumo super barato, é dos insumos mais baratos que a gente tem na produção de peixes aí, junto com calcário. Então, não precisa, né, ficar com medo aí, só tem que usar a quantidade certa aí. Beleza? Obrigada pela presença de todos. Nos vemos na semana que vem em Segredos da Piscicultura. Tchau, tchau.